Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, lendo quadros, tudo bem? Eu quero primeiro lhe agradecer por ter prontamente respondido a pergunta que eu enviei através do meu amigo Márcio Machado. E como eu me propus, eu vou estar lhe respondendo agora, fazendo algumas colocações em relação à sua resposta. Quero parabenizá-lo por também ser um estudioso da Palavra de Deus. Continue nesse caminho e certamente o Espírito de Deus vai estar nos conduzindo a toda a verdade. Meu nome é Wagner Maxson, sou morador aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, e vou através de alguns minutinhos aqui, peço que você tire alguns minutinhos para você assistir toda a minha resposta, para que você entenda o meu pensamento real sobre aquilo que eu lhe perguntei. Tá certo? Bom, a pergunta que eu lhe fiz foi se Jesus Cristo é Filho de Deus desde o céu. Antes mesmo de vir à Terra, se ele já era o Filho de Deus mesmo, conforme eu citei aí, João capítulo 3, verso 17, que diz que Deus enviou seu Filho à Terra. Bom, eu vou fazer uma análise do seu vídeo e já quero dizer que eu assisti tudo, a sua resposta, mas você fez algumas colocações ali que eu não coloquei na pergunta, tá? Então, por isso eu quero analisar o seu vídeo. Vou soltar aqui, como você pode ver, está aqui na minha tela. Eu vou soltá-lo aqui e vou dando pausa e analisando ali determinados momentos da sua resposta. Tá certo? Mas primeiramente eu quero dizer que o meu pensamento, e eu vou te mostrar isso, é que Cristo é realmente o Filho de Deus desde o céu. Tá? Desde o céu, sem dúvida alguma, Cristo é o Filho de Deus. Eu vou abrir um texto aqui, você acompanha na tela aí comigo, de 1 João, capítulo 4, no verso 9, que é justamente o que nós estamos falando, e é quase que o mesmo texto lá de João 3,17. Ele quase que faz escreve a mesma coisa com as mesmas palavras, mas está escrito assim, ó, aqui, ó. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então, tá aqui, ó. O amor de Deus, ele se manifesta para conosco. Como que ele se manifesta? Quando nós descobrimos que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo. Então, existe aqui uma importância muito grande de nós sabermos realmente a resposta da pergunta que eu lhe fiz. Será que realmente Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo? Então aqui João está dizendo que é nesta ação, nessa atitude, que se manifesta o amor de Deus, o grande amor do nosso Pai Celestial. Tá certo? Então, antes de começar a analisar o seu vídeo, eu quero lhe dizer que no Velho Testamento, que o povo judeu, ele também sabia que Deus tinha um filho. Eu não vou te mostrar muitos textos, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas vamos aqui, um dos que eu mais gosto, que é Provérbios,
no capítulo 30, no verso 4. Estou usando aqui a Bíblia digital, tá lendo? Para você também poder acompanhar os textos. Então tá aqui, ó. Quem subiu ao céu e desceu? Esse é o sábio Salomão escrevendo. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Aí ele pergunta, qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Salomão aqui está falando da criação, que coisa linda. Então sabemos que na criação, duas pessoas estavam presentes. Ele pergunta, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Tá certo? Então, nós vemos claramente que no Velho Testamento, os judeus, antes mesmo de Cristo vir à Terra, né, ele já era conhecido como Filho de Deus. Então, já que nós estamos falando de Adventista por Adventista, e você acredita nos testemunhos, e nós falamos ali da criação, por que não examinar Ellen White, o espírito de profecia sobre esse assunto? Só para você ver que ela também concorda de que na criação estava ali o pai e o filho. Esse aqui é um site muito conhecido para pesquisas do espírito de profecia. Eu vou usar aqui, passou aqui, o livro História da Redenção. Está aqui, ó, História da Redenção, na página 20, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, está aqui, ó. Aqui embaixo aqui, eu vou grifar. Vamos ler o capítulo todo aqui, daqui para baixo. Vamos ler o parágrafo todo. Né? Olha só o que está escrito. Depois que a terra foi criada, com sua vida animal, o pai e o filho levaram a cabo seu propósito. Percebeu, Leandro? O pai e o filho levaram a cabo seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora, disse Deus a seu filho, façamos o homem à nossa imagem, aquele texto que você conhece lá de Gênesis. Eu já vi, Leandro, para minha decepção, muitos pastores usarem esse texto de Gênesis, façamos, para dizer que ali haviam 3 pessoas. Mas claramente aqui, a luz menor que Deus nos concedeu, para que nós não viéssemos a ser enganados. Está claramente dizendo, disse Deus a seu filho. Claro, né? Filho, façamos o homem à nossa imagem. Que coisa linda, não é, Leandro? Então, realmente existe aqui a relação de pai e filho, mesmo antes de Jesus Cristo, nosso Salvador, vir a essa terra. Bom, de posse disso, agora eu quero fazer uma análise da sua resposta para que a gente possa, então, ver mais um pouquinho sobre esse tema. Tá? Eu vou soltar você falando aqui e eu vou fazer algumas colocações no seu vídeo, tá bom? Vamos lá. Deixa eu aumentar a tela aqui para ficar melhor. Não sei se o áudio vai ficar muito bom, mas vamos lá. Olá, querido irmão, eu quero lhe agradecer primeiramente por sua pergunta. Você enviou uma pergunta sobre João 3,17. Eu vou ler o texto e nós vamos comentar o que esse texto quer dizer quando afirma que Jesus é Filho de Deus. O texto diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Alguns de nós, quando lemos esse texto, e outras expressões na Bíblia em que Cristo é chamado Filho de Deus, com a nossa compreensão ocidental, nós pensamos que Cristo é Filho de Deus no sentido de ser criado. Entretanto, quando fazemos... Primeiro, Leandro,
eu não falei em nenhum momento, tá? Deixar bem claro isso, que Jesus Cristo é criado, tá? Nós somos criados, nós somos criaturas de Deus. Cristo não. Eu perguntei simplesmente se ele era filho de Deus. Depois nós vamos ler alguns textos aqui que vão dar um pouquinho mais de luz sobre a questão de ser filho de Deus, tá? Mas criatura de forma nenhuma, porque senão ele não poderia ser o nosso Salvador, certo? Então uma criatura não pode salvar outra criatura, tá? Mas Cristo é o Filho de Deus, nós vamos ver isso mais claramente, mas criatura não, tá, Leandro? Ok? Nunca fale isso sobre Cristo, ou pense que em algum momento eu falei isso, eu quis dizer isso, tá bom? Fazemos um estudo da Bíblia, um estudo sério, analisando inclusive o significado do termo grego para divindade, quando aplicado a Cristo. Nós percebemos que o termo filho não tem o mesmo significado do que na nossa compreensão ocidental. Na sua e na minha compreensão ocidental, filho é sempre alguém criado por outro alguém. Mais uma vez eu vou discordar. Na nossa compreensão ocidental, filho pode ser alguém criado por alguém. Mas não é assim sempre. Por exemplo, o meu filho foi gerado dentro da minha esposa, certo? Então houve uma geração de uma pessoa, de um ser que é o meu filho, tá certo? Então nem sempre é criado. Gerado e criado são coisas diferentes, tá certo? Na compreensão oriental bíblica, não. Muitas vezes o termo filho é utilizado para igualar um indivíduo com outro. Na verdade, o termo filho certamente é usado para igualar um ser ao outro. Vou voltar ao meu filho. Meu filho hoje, Leandro, se chama Samuel, ele tem 4 aninhos, tá? Como ele é um filho gerado, então significa que ele é igual a mim. Eu sou um ser humano, Leandro. O meu filho, ele é meio humano porque ele é meu filho? Não. Meu filho, ele é completamente humano, mas ele é meu filho, tá bom? Então, perceba que a palavra, o termo no Ocidente, como também no Oriente, o termo filho é usado para igualar as naturezas, tá certo? Então, meu filho, ele é gerado, então ele tem a mesma e exata natureza que eu. Ele é completamente humano porque ele é meu filho, tá bom? Vamos continuar aqui? E eu vou lhe mostrar 2 versículos no mesmo contexto e que fazem parte do mesmo evangelho de João. Você citou esse de João 3,17, eu vou ler para você João 5,18. Quando Cristo se identificou como Filho de Deus, como que os seus espectadores originais entenderam essa declaração de Cristo? Olha que interessante, João 5,18. Verso 17 primeiro. E Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, na compreensão deles, não é? Mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Percebeu, Leandro? Cristo, mesmo com suas palavras, os seus lábios perfeitos, disse que Deus é o seu próprio Pai. E isso faz o quê? Que ele se torne igual a Deus. Olha que coisa linda. Concordo com você, tá certo? Isso eu concordo claramente com o seu pensamento. Cristo é igual a Deus. Você percebeu que na compreensão oriental, quando Cristo se identifica como Filho de Deus, os líderes religiosos entendem que ele está se igualando a Deus? O pecado de muitos antitrinitarianos é ler a Bíblia com os olhos ocidentais. E nós não podemos fazer isso. Bom, já que você está falando muito em questão de oriental, ocidental, tentando passar a ideia de que o pensamento oriental é diferente,
dos ocidentais em relação a Jesus Cristo, no caso, os judeus, por exemplo. Então, Leandro, eu vou colocar aqui alguns trechinhos aqui de o povo judeu, messiânico, porque eles compreendem muito bem a língua, os termos no original. Então, preste atenção, eu separei esse texto aqui para você ver que o pensamento Yeshua oriental é o mesmo que o nosso, tá bom? Então não existe nada de diferente em relação à compreensão dos orientais em relação a Cristo. No caso, você sabe muito bem que eles falam Yeshua, tá? Então esse aqui é o Marcos Abrão, ele é um líder judaico-messiânico, é um rabino, e ele vai falar algumas coisas aqui, alguns trechinhos que eu separei para você ver que não é verdade que os orientais compreendem de maneira diferente, tá bom? Ouça só. realmente é o Messias, o filho de Hashem. Porém, Yeshua não é uma trindade. Yeshua foi gerado pelo Eterno para ser o seu representante. Ele foi gerado antes de toda a criatura, com esse propósito e com esse objetivo. Percebeu o que ele falou? Ele foi gerado antes de toda a criatura. Mas ele é o filho, né? Ele fala aqui, Hashem, ele é o filho de Deus, do Altíssimo. O Eterno é um, não uma trindade. E Yeshua não é parte de uma trindade, mas o filho do Eterno, o filho de Hashem. Um oriental falando, tá, Leandro? Yeshua, Jesus Cristo, não é o filho, não é parte de uma trindade. Ele é o filho do Eterno Deus. O Eterno é um, não uma trindade. Yeshua é realmente o Messias, o filho de Hashem. E o seu sacrifício perfeito abriu a porta para Teshuvá. Então, Leandro, eu separei esse trechinho aqui de uma pregação. Eu ouço, tá? Quero deixar bem claro. Eu ouço algumas pregações judaico-messiânicas, assim como eu ouço, às vezes, as suas mensagens. Não significa que eu concorde com tudo que eles pregam, como também não significa que eu concordo com tudo que você prega, tá certo? Não sigo os judaico-messiânicos, sou um adventista do sétimo dia, tá bom? Mas que estudo a palavra por mim mesmo e tenho como base os princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia, que foram vigentes até 1979, onde Cristo realmente é reconhecido como o Filho de Deus mesmo, desde o céu, tá bom? Mas vamos lá, vamos deixar seu vídeo continuar aqui, que eu tenho mais coisas a falar sobre a questão de criação, de gerar, como você viu o Marcos Abrão falando, e alguns textos fortes aí para a gente compreender melhor a questão de Jesus como Filho de Deus, que a minha pergunta foi essa. E outra coisa aqui, outro detalhe, a sua explanação está fugindo um pouquinho da minha pergunta, mas não tem problema não. A gente vai fazer uma análise mesmo em cima da sua resposta. Se quisermos termos uma compreensão, não é, honesta do texto, temos que ler o texto também com os olhos orientais. Analisarmos como que um oriental entendia a expressão Filho de Deus. E não tem só esse texto, quando você vai para o mesmo Evangelho, capítulo 19, verso 9, você percebe que quando Cristo se identificou como Filho, olha que reação. Se Cristo dissesse simplesmente, eu sou uma criatura com a identificação de filho, os judeus nem iam querer apedrejá-lo, por quê? Porque apedrejar um coitado, um louco. Não, eles queriam apedrejar porque eles estavam vendo como um blasfemo. Porque ao ele se chamar de filho de Deus, ele se colocou numa posição de igualdade com Deus. Isso se repete em João 19:9, que diz assim. João 19:7. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei e segundo a nossa lei deve morrer porque se fez filho de Deus.
Eu lhe pergunto, se o termo filho de Deus significasse sempre um ser criado, por que apedrejar Jesus? Não é? Se ele diz assim, eu sou filho criado de Deus, não tem um porquê de ser tão blasfemo isso. Vê como é que você leva e tenta colocar na minha boca palavras que eu não coloquei? Mais uma vez, só para frisar. Cristo não é criado, tá certo? Eles podiam interpretar, o coitado tem uma loucura, não está bem da cabeça, mas não. Quando ele falou que era filho de Deus, eles entenderam com uma referência em que Cristo se igualava a Deus. Então, se você e eu lermos a Bíblia com os olhos orientais, perceberemos que quando Cristo é chamado de Filho de Deus, a Bíblia está dizendo que ele é igual a Deus Pai, que ele é divino. Isso está em harmonia com Colossenses 2,9, por exemplo. Você lembra que eu falei no início que o termo divindade no grego é muito esclarecedor? Em Colossenses 2,9, Paulo fala assim, que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra divindade vem de uma palavra grega que é fundamental, é a palavra theotes. A palavra theotes é um termo grego que se aplica à própria face gloriosa de Deus Pai. Então, quando ele fala que em Cristo habita a theotes, ou seja, a plenitude da theotes, da divindade, a Bíblia está dizendo o seguinte, Cristo não é menor e nem maior que o Pai, ele é a expressão exata da glória de Deus Pai. E isso está em harmonia com Isaías 9,6. Jesus é chamado em Isaías 9,6 de Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Veja, como que uma criatura pode ser chamada de Pai da eternidade? Impossível. Um ser criado não pode ser chamado de Pai. Interessante que Cristo é chamado de Pai também, não é? Sendo igualado com Deus Pai. Pai da eternidade, tá, Leandro? Não coloque palavras na palavra de Deus que não foi falado. Ele é Pai da eternidade, tá? Mas vamos lá. Em cima dessas palavras que você acabou de falar, vamos fazer mais uma análise aqui. Você usou aí a questão de igualar Cristo ao Pai, certo? Mas eu percebo que o fundamento aí é tentar quebrar a questão da filiação de Cristo com o Pai no céu, tá certo? Então, eu quero mostrar dentro da palavra de Deus que existe uma hierarquia, tá, entre o Pai e o Filho, apesar da igualdade em natureza, ou seja, tudo que o Pai faz, o Filho igualmente o faz, tá? Mas existe essa hierarquia, Pai e Filho, onde claramente o Pai é soberano ao Filho, tá? A Bíblia deixa isso muito claro. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente entrar na palavra de Deus. Antes um pouquinho, eu vou dar um exemplo do meu filho. O meu filho, como eu já disse, ele é igual a mim. Ele tem a mesma natureza, certo? Que eu. Eu sou humano, ele é também um ser humano. Ora, o Pai é divino, tem totalmente a divindade. O Filho também tem totalmente a divindade, certo? Isso tem que ficar muito claro. Mas entre eu e meu filho existe uma hierarquia. Eu sou soberano ao meu filho. Então, essa soberania entre o Pai e Cristo não pode ser quebrada, porque senão quebra-se a relação pai e filho. Tá bom, Leandro? Vamos ver isso na palavra de Deus. Vamos lá. O primeiro texto que nós podemos usar aqui para mostrar essa soberania do Pai, nós vamos usar um texto bem clássico aqui, que é João, no capítulo 14, acompanhe comigo aí na tela, no verso 28. Vamos lá. Então a intenção aqui é mostrar a soberania do Pai. Jesus fala bem assim, olha, verso 28, está aqui, ó, destaque. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Bom, próprio Cristo dizendo que o Pai é maior do que ele, tá certo? Então, muitos falam assim, mas Jesus estava aqui na Terra. Seria um absurdo Jesus precisar falar que o Pai era maior do que ele só porque ele era um ser humano. Não tem lógica, Leandro. Mas vamos para outros textos aqui para a gente
comprovar isso aqui. Olha só. Se a gente abrir aqui em João, vamos virar um pouquinho aqui a página, ó. Vamos para lá para o capítulo 20. 16, 17, 18, 19, 20. 20 no verso 17. Acho que passou aqui. Não passou. 20, daqui, ó, verso 17. Eu vou grifar aqui. Ó, tá aqui, ó. Vamos ler esse trecho aqui. Ó. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, olha que coisa linda. Jesus, ele aqui chama o Pai de meu Deus. Mais uma vez, nós vemos aqui que a soberania do Pai, tá? Mas aí alguns falam bem assim, ou até mesmo você pode falar, não sei. Mas Jesus estava na terra, né? Então vamos pegar um texto em que Cristo já estava no céu, né? E ele, através do Espírito Santo, ele falou um texto aqui muito, muito bonito para nós. Tá bom? Então, olha só. Tá aqui, ó. Apocalipse 3, verso 12. Ele diz assim, ó. Isso aqui é para nós. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha, Jesus glorificado lá no céu, ele através de João, ele chama o Pai de meu Deus. Bom, para a gente fechar, teria mais texto, mas eu volto porque eu estou preocupado com o tempo, tá? Eu vou abrir aqui os testemunhos, né? Já que é a luz menor, nós podemos certamente usar os testemunhos para nos esclarecer, tirar as nossas dúvidas se realmente existe essa soberania, né? E esse texto que nós vamos usar é muito conhecido, tenho certeza que você sabe até de cor, mas é bom ler, né? Para que a gente possa ter uma compreensão aqui clara dos textos da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, não, acho que é no primeiro capítulo. Vamos olhar aqui. Patriarcas e Profetas. Deixa eu procurar a página certinho aqui. Então, texto. Opa, tá aqui, ó, achei. Na página 34. Aqui, ó. Essa partezinha que está começando aqui, marcando, pode ler. Ó. Soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos. E aí continua. O soberano do universo. Quem é o soberano do universo? O Pai. No próximo parágrafo aqui, ó lá, o Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais. Ou seja, Leandro, o Filho também é o nosso Criador, mas o Pai é o soberano. Eu lembrei de um texto agora aqui que eu não posso deixar de ler para a gente finalizar essa questão da soberania, tá? E esse texto está no livro Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, na página 54, acho que é isso. Deixa eu ver. 54, aqui, é esse mesmo. Olha só a soberania do Pai na visão e nas palavras de Cristo. Tá bom, Leandro? Tá aqui, ó. Vi um trono, tá aqui, ó. Vou começar a ler aqui, ó. Vi um trono, e assentados nele estavam, quem? O Pai e o Filho.
Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Que visão maravilhosa, hein, Leandro? Não pude, Ellen White diz, não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus, olha a pergunta que Ellen White faz a Jesus. Perguntei a Jesus se seu pai tinha a mesma aparência que ele. Sabe o que Jesus respondeu? Que sim. Jesus disse que sim. Mas eu não poderia contemplá-lo. Jesus falou para Ellen White, você não pode contemplá-lo, pois disse, se uma vez, ela bota entre aspas, tá? Significa que ela recitou a palavra, as próprias palavras de Cristo. Se uma vez contemplares a glória de sua pessoa, deixarás de existir. Percebe, Leandro? Percebe a soberania do Pai? Percebe que nós não podemos quebrar essa soberania. Por quê? Porque senão estaremos quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus. Que diz, não terás outros deuses diante de mim. O mim é singular. E esse mandamento reflete a soberania do Pai. Se nós não entendermos essa soberania do Pai, nós estamos quebrando a lei de Deus. Mim, não terás outros deuses diante de mim. O Pai é o soberano e Cristo deixou isso muito, muito, muito claro. Tá? Vamos continuar aqui, eu quero fazer mais alguns reflexos, alguma reflexão aqui sobre o seu vídeo para a gente finalizar. E quando você vai para Atos 3,15, Pedro faz uma declaração espetacular. Eles falaram que os judeus mataram a Jesus, que era o autor da vida. Amém. Como que o autor da vida pode ter tido um começo? Analise. Como que o autor da vida pode ser chamado de pai da eternidade e ao mesmo tempo ser uma criatura? Impossível. Por isso eu lhe digo, meu querido irmão, que nessas palavras aqui eu entendo que você está querendo, você não falou, não sei porquê, mas você está querendo dizer que Jesus não é filho de Deus. Lembra, não é criatura. Mas nós vamos ver alguns textos aqui, tá? Bem claro que Jesus nasceu sim, nasceu de Deus, tá? Mas vamos continuar aqui, nós vamos ver esses textos. Por isso que ele é filho, não criatura. Esse argumento que os testemunhas de Jeová usam para dizer que Cristo é filho de Deus no sentido de ser criado, é um argumento fraco, não tem embasamento bíblico, na compreensão oriental bíblica não tem embasamento, não tem embasamento com base no grego, na interpretação do termo divindade, e eu posso garantir a você que biblicamente negar a divindade de Cristo é negar o próprio Cristo. Graças a Deus, em nenhum momento deixei bem claro, Leandro, que eu não nego a divindade de Cristo. Eu vou mais um texto, tá? Mais um texto para nós colocarmos aqui isso bem claro, tá? Isso não pode ficar dúvida da divindade de Cristo, mas nesse texto também a soberania do Pai, tá? Vamos lá. Porque a minha maior preocupação é justamente essa, tá? Então, olha só, Hebreus, tá? Hebreus capítulo 1, verso 8. E diz assim, aqui ó, grifado aqui embaixo, acompanha comigo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, Paulo aqui está falando, mas do Filho diz. Quem diz do Filho? O próprio Deus. O próprio Deus, o próprio Pai. Chama o Filho de Deus. Ó Deus. Por quê? Porque o Filho tem totalmente a natureza do Pai. Tá certo? Então, voltando, Deus, divindade é natureza. Então, o Filho é Deus, é divino, é totalmente divino. Por isso,
Paulo escreveu aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, e o Pai falando, mas do Filho diz, quem diz é o Pai. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Agora, olha o verso 9. Agora, no verso 8, a divindade completa. Cristo é Deus. Mas quem é o Deus soberano? E aí o verso 9 deixa bem claro, Leandro. Acompanha comigo, está aqui, ó. Verso 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, Filho, o teu Deus, Pai, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Leandro, vou ler de novo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Está falando aqui para Jesus. Por isso, Deus, chamando Cristo de Deus, o teu Deus, chamando o Pai de Deus, e falando que o Pai é o Deus do Filho, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Você já percebeu isso, Leandro? Que a palavra de Deus deixa claro que existe um Deus soberano, que é o Deus do seu próprio Filho, que também, por ser filho, nascido dele, tirado do seu próprio seio, gerado à sua imagem, ele também é Deus, um Deus que tem um Deus. Sabe que mensagem é essa, Leandro? Significa que a nossa salvação foi perfeita. Não foi uma criatura que nos salvou. Foi um Deus que nos salvou. Foi o Filho do Eterno, do Soberano, que veio aqui nessa terra e deu a sua vida para nos salvar. Não sou eu que estou dizendo isso, Leandro. A palavra de Deus está dizendo que tem um Deus, mas que Jesus Cristo é Deus, mas que ele tem um Deus. Tá certo? Então, Cristo é totalmente divino, sim, Leandro. Mas o Pai é o soberano. A palavra de Deus, ela é muito clara. Eu tenho inúmeros textos para te mostrar isso. A grande questão e o grande pecado dos que creem na Trindade é justamente quebrar essa soberania do Pai e quebrar esse relacionamento entre Pai e Filho. Negar a divindade de Cristo é muito perigoso para a salvação. Eu vejo isso na vida de vários antitrinitarianos, de várias pessoas que acham que Cristo é uma criatura. Todo o plano da salvação perderia o sentido. Se quem morreu na cruz por você e por mim foi uma criatura de Deus, então nós estamos perdidos ainda, porque Deus tirou o corpo fora e colocou numa criatura inocente a responsabilidade de resolver o nosso problema. Agora, percebeu que você desviou minha pergunta? Minha pergunta não tem nada a ver com criatura. Tem a ver que eu perguntei se Cristo era Filho de Deus lá no céu. Eu já te mostrei aqui que sim. Eu vou te dar um texto, Leandro, aqui dos testemunhos, claríssimo em relação a isso, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo abrir esse texto aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela para ficar mais fácil para você ler. Olha o que Ellen White escreve aqui, Leandro, nesse texto. Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 226 e 227. Não vamos ler tudo, não, só a primeira parte aqui para a gente ganhar tempo. Antes que a fundação do mundo fosse estabelecida, o único nascido de Deus ofereceu-se para tornar-se o redentor da raça humana. Crê em Ellen White? Será que realmente nós cremos em Ellen White? Que ela é mensageira de Deus? Ela diz que Cristo é o único nascido de Deus. Ué, eu não sou, os anjos não são, você não é, mas esse aqui é um nascimento especial, é nascido. Nós somos criatura, Leandro. Cristo é nascido de Deus, tá certo? Então,
Depois pode ler o texto todo. Mas eu tenho mais um aqui, ó. Mais um texto. Que ela diz a mesma coisa. Está na Revista Adventista aí, de 1895. E diz assim: o Eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único Filho, nascido dele, retirado do seu seio, aquele que foi feito, entendeu? Aquele que foi feito a expressa imagem de sua pessoa e enviado à Terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Que coisa linda, Leandro. Que coisa linda. Que amor. É por isso que João falou muito bem inspirado. Nisto se manifestou o amor de Deus, em que ele deu o seu Filho unigênito para morrer. Lembra da história de Abraão e Isaac? Ali está o amor do Pai, em dar o seu único Filho. Bom, Ellen White aqui na Revista Adventista, aqui, em 1905, ela aconselha que nós leiamos e também distribuamos aqui 3 livros para que as pessoas não sejam enganadas nos últimos dias. Eu vou ler para você. Fui instruído de que os importantes livros que contêm a luz dada por Deus com respeito à apostasia de Satanás no céu deveriam ter vasta circulação justamente agora. Ela foi instruída, Leandro. Quem instruiu Ellen White? Você sabe. Foi o próprio Deus. Sim, através dos seus anjos. Porque por meio... Aí continua o texto aqui, ó. Porque por meio deles a verdade atingirá muitas mentes. Quais são os livros? Leia comigo. Patriarcas e Profetas. Nós lemos alguns textos do Patriarcas e Profetas. Daniel e Apocalipse. Esse livro aqui é o livro de Uri Smith, que você deve conhecer, sem dúvida alguma. Pena que a igreja não publica mais esse livro. E eu vou mostrar por que a igreja não publica mais esse livro. E um terceiro livro, que ela termina aqui, e o Grande Conflito. São agora mais necessários do que nunca. Deveriam circular amplamente, porque as verdades a que dão ênfase abrirão muitos olhos cegos. Muitos dentre nosso povo têm estado cegos quanto à importância dos livros mais necessários. Patriarcas e Profetas, Daniel e Apocalipse de Uri Smith e o Grande Conflito. Leandro, olha o que está escrito no livro Daniel e Apocalipse de Uri Smith, que hoje é encontrado aí as profecias de Apocalipse de Uri Smith. São os 2 livros. E muito claro. Leia comigo. As Escrituras, em parte alguma, falam de Cristo como de um ser criado. Percebeu? O nosso pastor Uri Smith, que ele escreve, em nenhuma parte as Escrituras falam de Cristo como um ser criado, mas claramente afirmam que ele foi gerado pelo Pai. Mas enquanto como um filho gerado, não possuía com o Pai a coeternidade de existência pretérita. O começo da sua existência é anterior a toda a obra da criação, em relação à qual ele foi criador, juntamente com Deus. Veja bem, o que hoje a doutrina da Trindade nos ensina é que Cristo ele é coeterno, ele tem uma existência pretérita. Isso quebra a relação pai e filho entre Deus e Cristo e gera irmãos, tá certo? Então é por isso que eu te perguntei se Cristo é filho desde o céu, tá certo? Porque eu sei que a doutrina da Trindade nega essa relação pai e filho. E negar o pai e o filho, eu vou te mostrar daqui a pouco o que significa isso, tá bom? Mas está aqui nosso pastor Uri Smith, que viveu na época de Ellen G. White,
Está aí, escreveu um livro que ela aconselhou que fosse amplamente distribuído para que a gente pudesse compreender, tá? Essa relação entre pai e filho e muitas outras verdades ali escritas. Mas tem um texto aqui também que eu gostaria, não posso deixar de mencionar, que é o texto deixa eu ler aqui, vou ver se é esse aqui, de Wagner. Wagner, eu tenho certeza que você conhece também, foi um dos grandes pregadores da época de Ellen White, o pastor Wagner, foi o que levou a mensagem, um dos que levou a mensagem com Jones lá em 1888, e ele escreveu no seu livro Cristo e Sua Justiça. Mas a questão fundamental é que Cristo é um filho gerado, não um súdito criado. Ele tem por herança um nome mais excelente do que o dos anjos. Ele é um filho sob a sua casa. E sendo ele o filho unigênito, único gerado de Deus, é da mesma substância e natureza de Deus. E possui por nascimento todos os atributos de Deus, pois o Pai agradou-se de que o seu Filho fosse a expressa imagem de sua pessoa, o fulgor de sua glória, e repleto de toda a plenitude da divindade. Viu, Leandro? Ser filho não significa não ser Deus, não significa não ter a plenitude da divindade. Ser filho é o que garante que Cristo é Deus, que Cristo é totalmente divino, que Ele pode ser o nosso Salvador. Mas também, ser filho significa que Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para nos salvar, Leandro. Se nós quebrarmos essa relação de pai e filho, nós estamos desmerecendo o amor de Deus. Fica atento a isso, meu irmão. Fica atento a isso, por favor. É um pedido aqui de coração do seu irmão, da pessoa que está conversando com você, para você ficar atento a essa questão. Não quebre essa relação de pai e filho. Sabe por quê? Tem muitos textos para te mostrar, mas eu não vou mostrar mais. Eu vou aqui abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu tenho muitas coisas, Leandro, muitas coisas para lhe mostrar. São muitos os textos, deixam muito claro essas verdades aqui que nós estamos, essa verdade que nós estamos conversando, mas o tempo não nos permite. Eu quero finalizar lendo esse texto de 1 Coríntios 15, capítulo 22 em diante. Vamos pegar do 20 aqui, ó. Vamos pegar do 20. Não, vamos lá. 22. Acompanha comigo aí, Leandro. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim. Presta atenção, Leandro. O que Paulo está dizendo. Depois virá o fim. Quando que virá o fim? Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, presta atenção, mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então,
O Pai sujeitou todas as coisas aos pés do Filho. É claro que o Pai não está sujeito. Se excetua, Paulo diz. Claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Agora preste atenção no 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Leandro, olha só, o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, está aqui, ó, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Quando, depois do fim, depois virá o fim, está aqui, ó, verso 24. O plano da redenção já foi concluído. Já não existe mais morte. Então o Filho se sujeitará novamente, se sujeitará a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Percebe a soberania, Leandro? Percebe a soberania do Pai? Percebe a ligação do Filho e do Pai? Essa é a verdade, Leandro. O Pai realmente, existe essa relação realmente entre Pai e Filho. Não negue isso. Não negue essa relação de Pai e Filho. No 2 João, no verso 9, diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, ou seja, na verdade, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Que Deus te abençoe, Leandro. Amado Leandro Quadros. E eu vou estar orando para que o Espírito de Deus te dê coragem para morrer pela verdade. Certo? E foi uma alegria para mim poder estar aqui, mesmo que via tecnologia, a gente poder estar conversando e colocando os nossos pensamentos sobre esse assunto. Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus.